Alô, galera, eu sou a professora Cláudia Barros. Estou aqui hoje no Projeto Caveira do nosso querido Alfacom. E você aí, preparando-se para o concurso, se preparando para o concurso público, você vai assistir a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é sobre os crimes hediondos. Olha aqui, nossa lei dos crimes hediondos, já com as alterações do pacote anticrime. Então, na verdade, nós vamos focar a Lei 8.072 de 1990 com o pacote anticrime, com a Lei 13.964 já embutida nos nossos estudos. Por isso, sabe o que você vai fazer aí? Dá uma força para Teacher, Beautiful. Coloca um like aqui no vídeo e vamos curtir a aula, vamos prestar atenção para a aula. E eu te digo que quero falar alguma coisa que vai cair na tua prova. Se não cair, se cair de onde não caiu o que eu falei aqui, você liga para mim que a gente conversa. Valeu? Então vamos lá. Duvido, quero que você me ligue para dizer: passei, Teacher. Vamos embora. Então vamos lá. Vamos começar aí a nossa Lei 8.072 de 1990, uma lei que já é old, já é velha, mas é uma das leis mais cobradas em provas para concursos públicos. Tá ok? Essa lei, ela vem por quê? Porque um dia o legislador acordou com vontade de escrever sobre crime hediondo. Não foi não, Beautiful. Essa lei veio porque a Constituição determinou ao legislador infraconstitucional que dispusesse sobre crimes hediondos. E ainda disse mais para o legislador infraconstitucional: ô infra, você vai fazer uma lei sobre crimes hediondos e tu ainda vais me fazer um favor. Tu vai, aliás, favor não, estou determinando. Eu quero que tu digas que esses crimes são insuscetíveis de graça, de fiança e de anistia. Valeu? Tudo bem. Então, isso aqui, essa lei, ela deriva de um mandado constitucional de criminalização. O que é um mandado constitucional de criminalização? Uma ordem da Constituição para que o legislador infraconstitucional se coloque no lugar dele e criminalize uma conduta ou trate de um determinado crime da forma com que ela determina. Então, aqui, essa lei decorre de uma ordem dada pelo Constituinte no artigo 5º, inciso 43. Olho nos romanos para encontrar o inciso. Mas vamos lá. Então, eu tenho aqui a lei dos crimes hediondos e eu quero dizer para você que, fazendo o que o Constituinte determinou que se fizesse, o certo é que o Constituinte não disse para o legislador infraconstitucional que crimes ele queria ver elencados como hediondos. Ele não disse. Essa missão coube ao legislador infraconstitucional. E aí, o infraconstitucional, o legislador ordinário, ele poderia ter optado por 3 caminhos. Ele poderia ter optado por um critério legal, por um critério judicial, ou ele poderia ter optado por um critério misto. E aí, olha o que acontece. Tendo o nosso legislador optado por um critério legal, por que foi optado por que ele optou por um critério legal? Primeiro vamos ver quais seriam as diferenças entre esses critérios. O critério legal seria um critério em que o legislador colocaria um rol de crimes que são tipificados, que são elencados como hediondos. O rol dos crimes que ele elegeu, que ele escolheu para que sejam tratados como crimes hediondos. Se ele adotasse um critério judicial, o legislador não iria dizer quais crimes são hediondos, ele deixaria a cargo do juiz dizer quando um crime é hediondo ou não. E tivesse ele adotado por um critério misto, o que aconteceria? Ele diria que aqueles crimes, ele elencaria alguns crimes e diria que esses crimes podem ou não ser considerados hediondos de acordo com o critério do magistrado diante do caso concreto. Diga aí para mim, me responda, qual foi o critério adotado pelo nosso legislador infraconstitucional? Amigos, foi o primeiro. O nosso legislador infraconstitucional adotou o critério legal, o que significa dizer que o nosso legislador infraconstitucional, ele elenca os crimes hediondos no rol do artigo 1º. E, veja, não há juiz que possa tirar isso. Nenhum juiz poderá dizer que aquele crime que está ali no rol dos crimes hediondos não é hediondo. Se está ali, é hediondo e acabou. Ok? Então, o nosso legislador optou por um critério legal que, na verdade, é um critério objetivo. Ele diz quais são os crimes hediondos.
através de um processo que nós podemos chamar de processo de etiquetagem. Porque o legislador foi lá no artigo 121 do Código Penal, no homicídio qualificado, e pá, colocou o tag, a etiqueta de hediondo. Foi lá no 157, parágrafo 3º, e tag de hediondo, etiqueta de hediondo, e assim fez com outros vários tipos penais que nós temos aqui elencados como crimes hediondos. Ok? Então, através de um processo de etiquetagem, também esse processo, você pode encontrar na sua prova, se vier, não vai te pegar de surprise. Não haverá surpresa para você. Também pode ser chamado de um critério de colagem. Por que colagem? Para estopirol. Pensa aqui comigo. Por que colagem? Porque o legislador fez o seguinte, querido, o legislador foi lá, numa determinada regra, que define um crime, selecionou, copiou e pá, colocou no artigo 1º. Depois foi em outra, selecionou, copiou e pá, no artigo 2º. E assim sucessivamente. No artigo 2º não, no inciso 2, depois no inciso 3, pá. Por que ele fez isso, queridos? O que significa isso? Esse processo de colagem é idêntico ao processo que nós realizamos quando todos os dias abrimos os nossos computadores e colamos uma parte do texto no texto que nós desejamos produzir, tá? Isso é importante dizer pelo seguinte, meus amores, porque aqui não rola uma definição diferente. A definição do crime não foi dada pela lei dos crimes hediondos. O crime hediondo, a lei dos crimes hediondos não definiu um crime. Essa definição está lá no Código Penal de onde o crime foi retirado, ok? E mais, esse crime hediondo, cara, eu não quero saber se ele foi tentado, se ele foi consumado. Um crime para ser hediondo não precisa ser consumado. Até mesmo um crime tentado pode ser considerado hediondo desde que esteja no rol do artigo 1º. Fala pra mim, ser hediondo é bom ou é ruim? Talk to me now. Amigo, ser hediondo é horrível. Por quê? Porque se o crime é hediondo, ele tem um tratamento diferente dos outros crimes. Ele tem um tratamento diferente com relação à progressão do regime de cumprimento de pena, ao livramento condicional. Então, eu devo tratar de forma bacaninha esses crimes hediondos aqui. Esses crimes hediondos têm um tratamento mais incisivo. E se eles têm um tratamento mais incisivo, é preciso que eu interprete, que eu entenda que este rol é um rol taxativo. E se o rol é taxativo, não há outro crime que se possa aqui colocar se aqui não estiver. Valeu? Então, meus amores, vamos continuar para dizer o seguinte. Se cair na tua prova, todos os crimes hediondos foram tirados do Código Penal? Não, nem todos os crimes hediondos foram tirados do Código Penal, embora você, quando fizesse a leitura do artigo 1º, pudesse ter essa crença. Porque quando você leu o artigo 1º, disse assim, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal. Aí você, desavisadaço, leu isso, vai pensar, cara, só tem crime hediondo no Código Penal. Não, beautiful, a resposta é não. Sabe por quê? Porque tu vais lá pro parágrafo único. Na Glória, vai pro parágrafo único, foi pro parágrafo único, então, e aí no parágrafo único você vai encontrar que há crimes hediondos que não estão previstos no Código Penal. Quais são esses crimes hediondos? Eles estão no Estatuto do Desarmamento, na Lei das Organizações Criminosas ou então na Lei de Genocídio. Então, nem todo crime hediondo está previsto no Código Penal. Há crimes hediondos em leis especiais também. Valeu? Agora, escute, não existe nenhum crime hediondo que seja tipificado no Código Penal Militar, ouviu? Não há crime hediondo tipificado no Código Penal Militar, porque nenhum desses crimes aqui se refere à tipificação no Código Penal Militar. Veja aí, procure aí no artigo 1º, quer seja nos incisos, quer seja no parágrafo único, se você vê alguma alusão a CPM, Código Penal Militar. Claro que não. Quando ele colocou aqui o roubo com morte, ele não colocou o roubo com morte do Código Penal Militar, é o roubo com morte do Código Penal. Quando ele colocou aqui o homicídio, ele não colocou o homicídio do Código Penal Militar, ele colocou o homicídio do Código Penal. Então, tu tens que ter cuidado. Se na tua prova, então, cair, há crimes hediondos, não. Dentre os crimes hediondos, há alguns definidos no Código Penal Militar. Errado, porque não há. Mas cuidado com a outra pergunta. Se te perguntarem, existe crime militar hediondo? Ah, aí é que tá. Hoje eu posso dizer que sim.
Porque hoje o crime militar não é necessariamente um crime definido no Código Penal Militar. Existem aqueles que são denominados crimes militares por equiparação, que são crimes militares praticados por militares em serviço contra civil, por exemplo, com as alterações da lei de 2017, no artigo 9º do CPM. Então, tu tomes cuidado. Por quê? Se por acaso um militar em serviço praticar um crime hediondo, ou melhor, praticar um crime, e esse crime se adequar não ao Código Penal Militar, mas se adequar lá na lei do desarmamento, lá na lei das organizações criminosas, ou em qualquer dos incisos do artigo 1º, aí ele terá praticado um crime militar. Mas veja, e será hediondo. Olha o que eu quero dizer. Só vai poder ser considerado um crime militar como sendo hediondo se ele não estiver descrito no Código Penal Militar, se ele tiver sido praticado por militar em serviço contra um civil e se cair aqui, em qualquer uma das definições desse artigo 1º. Valeu? Mas não existe nenhum crime militar previsto no Código Penal Militar. Não há. Se cair no CPM, não é hediondo, porque não há nenhum crime hediondo no CPM aqui, de acordo com esse rol. Você poderia me perguntar, ô professora, eu não ouvi você falar do TTT. O que é TTT? TTT, tráfico, terrorismo e tortura. A partir de agora, eu vou chamá-los de TTT, tráfico, terrorismo e tortura. Tráfico, terrorismo e tortura não são crimes hediondos, beautiful people. Tu tá maluca, mulher? Tô não, irmão, porque isso são crimes equiparados a hediondos. Esses crimes não podem ser considerados hediondos, valeu? Esses crimes são equiparados pelo próprio Constituinte a crimes hediondos. Mas, ô beautiful, você vai prestar atenção também, porque existe um crime. Se Alexandre Soares me visse gravando essa aula, ele me daria um baita de uma bronca para eu não falar palavrão, porque eu falei também, e quem fala também tá errado. Então, podem te perguntar também o seguinte: TTT não são hediondos, são equiparados a hediondos, porém, o tráfico privilegiado, irmãos queridos, não é considerado crime hediondo, e isso está hoje. Tráfico privilegiado, o que é? Tu não sabe não? Eu vou te falar. O tráfico privilegiado é aquele tráfico praticado pela pessoa primária de bons antecedentes, que não tem envolvimento em organizações criminosas, em associações criminosas e nem se dedica a práticas criminosas. É aquele traficante, querido, aquele traficante queridíssimo que o legislador inventou. Esse traficante privilegiado, ele tem uma diminuição da sua pena de 1/6 até 2/3. Repetindo, para ser traficante privilegiado, quem é essa figura? É aquele anjo primário, aquele anjo de bons antecedentes que não tem envolvimento em organizações criminosas e nem se dedica a práticas criminosas. Esse cara tem uma diminuição de 1/6 a 2/3, onde está isso? 33, parágrafo 4º da lei antidrogas. Mas esse crime não é crime hediondo e hoje isso está escrito na lei. Onde? Artigo 112 da LEP. Artigo 112 da LEP diz isso hoje no parágrafo 5º, sem dúvida, sem possibilidade de dúvida. O crime de tráfico privilegiado não é considerado um crime hediondo. E o tráfico não é hediondo, o tráfico é equiparado a hediondo. E o tráfico privilegiado não é nem equiparado a hediondo, nem hediondo, sacou? Tortura, equiparada a hediondo. Mas o quê? Terrorismo, equiparado a hediondo. Então, você quer ver um exemplo do lance do militar? O militar, nós não temos... A lei de tortura, ela é a lei 9.455 de 97. Vamos imaginar que um militar em serviço pratique tortura contra um civil. Tu não vais achar isso na legislação penal militar. Isso vai estar onde? Na lei de tortura. Mas a tortura não é um crime equiparado a hediondo? Sim, então ele praticou um crime equiparado a hediondo, sacou? Tá joia? Então, o militar hoje pode praticar um crime militar que seja hediondo ou equiparado, desde que esteja aqui
no rol dos crimes hediondos e equiparados e que não esteja no CPM. Sempre repetindo-se isso, ok? Então, vamos lá. Uma outra questão é a seguinte. Quando nós analisamos esses crimes hediondos, afinal de contas, fizestes aí essas considerações todas, vamos agora verificar quais são os crimes hediondos, tá? Vamos lá. Vamos verificar quais são esses crimes hediondos. Então, só não esqueça, hein? 112, parágrafo 5º da Lei 7.210. Vou escrever aqui, meu Deus, artigo 112, parágrafo... Nossa, esse quinto tá horroroso, hein? Parágrafo 5º da Lei 7.210 de 84. Que lei é essa? LEP, Lei de Execuções Penais. Que fala? 33, parágrafo 4º, não é hediondo. E o que é o 33, parágrafo 4º? O tráfico. O tráfico o quê? Privilegiado. Ok? Então, tu anotes isso aí, que isso é questão quentíssima para cair na tua prova, hein? Vá por mim, que isso é questão quente para cair na tua prova, porque hoje está definido em lei. Pode ter dúvida. Antes, o Supremo e o STJ diziam, mas não estava na lei. Hoje está na lei. Tá certo? Muito bem. Vamos continuar aí. Vamos agora verificar, enfim, esses crimes que são catalogados como hediondos. Quais são esses crimes catalogados como hediondos? Primeiro, homicídio. Caraca! Professora Cláudia, homicídio é hediondo sempre? A resposta é não. Presta atenção. Olha pra cá. Homicídio. Que pode ser considerado hediondo. O simples e o qualificado. O que, professora? Homicídio simples pode ser considerado crime hediondo? Pode. Desde que... tem um C, né? Tem um C. Desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Opa, vou escrever de propósito, hein? Ainda que por uma só pessoa. Então, para. Homicídio simples pode ser considerado crime hediondo? Pode, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Precisa ser praticado por grupo de extermínio para ser crime hediondo? Precisa não. Pode ser praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por uma só pessoa. Tá certo? Então, o homicídio é considerado um crime hediondo condicionado. Beautiful. Ouviu, beautiful? É crime hediondo condicionado. Só pode ser considerado hediondo se praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por uma só pessoa. Lembrar que se for praticado por um verdadeiro grupo de extermínio, o que nós vamos ter é que ainda existe uma causa de aumento de pena no artigo 121, parágrafo 6º, para esse homicídio. Tu estás anotando aí, né? Muito bem, mas ele é simples, porque aquilo ali é causa de aumento, aquilo ali não é qualificadora. Joia? Agora, ser praticado por grupo, se praticado por uma só pessoa, continua sendo simples, sem nenhuma causa de aumento. Ok? Agora escuta, o homicídio qualificado também é crime hediondo. O homicídio qualificado é crime hediondo e o homicídio qualificado é aquele do parágrafo 2º do artigo 121. E aí você tem que tomar cuidado, né? Porque aí você tem que saber as qualificadoras do homicídio. Pô, professor, claro que tu tens que saber. Meu amigo, tu tens que saber tudo, querido. Você está fazendo concurso público, o negócio não é para brincar, o negócio é sério. Mas é só você estudar, porque nada será impossível. Sempre pense isso. É só você estudar que nada será impossível. Não foi impossível para mim, eu consegui o cargo público com o que eu sempre sonhei. Por que tu não vais conseguir? Eu não sou melhor que você? Eu, hein? Então volta para cá. Olha para cá.
Vamos lá. Então, todas as formas de homicídio qualificado podem ser consideradas crimes hediondos. Mas aí vem one question. E a pergunta será, professora, diga, e o homicídio qualificado privilegiado? Como é que rola com esse carinha aqui, ó? O homicídio qualificado privilegiado, teacher. Esse também é hediondo. Primeiro, o que é um homicídio qualificado privilegiado? O homicídio qualificado privilegiado também é chamado híbrido, tá? Ouviu? Também é chamado de homicídio híbrido, ouviu? Se aparecer na sua prova o homicídio híbrido, para poder te ferrar. Entendeu? Examinador quer dar aquela pegadinha, mas contigo não, meu amigo. Ok? Homicídio qualificado privilegiado. O homicídio qualificado privilegiado, por acaso, pode ser considerado crime hediondo? Tu vais dizer que não. De acordo com o entendimento amplíssimamente majoritário, o homicídio qualificado privilegiado não pode ser considerado hediondo. Sabe por quê, meu amor? Se o homicídio é privilegiado, tudo bem que ele também é qualificado, mas se ele for privilegiado, sabe o que rola, gente? Ele não pode ser considerado hediondo porque ele terá sido praticado por motivo de relevante valor social, moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Igual uns irmãos que trabalhavam numa comarca em que eu trabalhei, aliás, que moravam numa comarca em que eu trabalhei e que foram denunciados pelo Ministério Público porque mataram, sabe quem? Mataram o cunhado, sabe como? Pegaram o cunhado, amarraram o cunhado com arame farpado, tacaram fogo no moleque. Caraca, professor, qualificadaço, homicídio praticado com meio que, provocou na vítima um desnecessário sofrimento antes de morrer, cara, com fogo meio cruel. Tu não brinca não? Então é hediondo, teacher. Pera aí, filho, eu só te falei a primeira parte, falei que ele é qualificado, não te falei por que os caras mataram o cunhado? Os caras mataram o cunhado, porque o cunhado tinha acabado de esfaquear a irmã deles. E aí a irmã deles acabaram de sair, quando os caras estão chegando do trabalho, depois de um dia de trabalho, veio o cunhado doidão, doido pra caramba, cheio de cana na mente, e vem saindo de casa com a faca na mão e ainda diz, eu acabei de matar a isso, falou uma porção de coisa da irmã deles. Aquela isso, aquela aquilo, e a mulher ainda estava grávida, que está esperando o filho, meu filho não é meu mesmo, mas a mulher era toda tranquila, a mulher era tranquilona, ele que só vivia no goró, batia na mulher todo dia, era uma confusão. Os irmãos não conversaram não, pegaram ele e atiraram fogo. Opa! Alguém pode negar? Gente, isso é verdade, tá? Isso é sério, serious. Olha pra cá, alguém pode negar que esse homicídio seja um homicídio qualificado? Não rola, não dá, porque foi praticado com fogo, claro que ele é qualificado, mas ele também é privilegiado, é óbvio que ele é privilegiado. E por que ele é privilegiado? Porque, meus amores, eles mataram a vítima sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação dessa mesma vítima. Você sabe lá o que é isso? Tu sabia que tu tem uma irmã tranquilona, que trabalha, que faz a parada toda certinha, que tá grávida, o cara mata, ainda diz que ela é isso, aquilo, doidão, bêbado? Não, os caras foram lá e mataram. Sacaram? Não praticaram um crime hediondo, porque esse crime é um homicídio qualificado privilegiado. Alguém entende o contrário? O professor entende, mas é minoritaríssimo na sua prova. Isso já caiu em prova. E o gabarito é que ela não era crime hediondo, então tu vais adotar a prova. E me parece tão óbvio. Como é que pode ser considerado hediondo algo que foi feito sob domínio de violenta emoção? Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Como é que pode ser considerado crime hediondo algo que foi feito por motivo de relevante valor moral ou social? Não rola. Joia. Agora anota aí. Não terminei, não. Tem mais crime hediondo? Tem mais crime hediondo. E vamos lá. Temos também como crime hediondo a lesão corporal de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte quando ela for praticada contra agentes das forças de segurança. Tá ok? Lá dos artigos 142, 144 da Constituição. A galera também do sistema prisional da Força Nacional de Segurança Pública. Quando a vítima desses crimes forem esses agentes das forças de segurança e que tiverem sido executados, tiverem sido mortos por força de serem agentes das forças de segurança, assim como seus parentes consanguíneos até o 3º grau,
esse crime é um crime de homicídio, também é um crime hediondo. Mas preste atenção, para a lesão corporal ser crime hediondo quando praticada contra essas pessoas, ela há de ser gravíssima ou seguida de morte. E há de ser praticado contra esses agentes das forças de segurança em razão de serem agentes das forças de segurança ou contra os seus familiares em razão de serem familiares dos agentes da força de segurança. Só até o 3º grau, tá? Mas calma, peraí, então o que eu tenho que fazer aqui? Eu não quero que tu decores, porque eu quero te preparar. Eu quero te preparar para a guerra, ainda que venha uma batalhazinha boba, querido. Eu quero te preparar para a guerra, mas só quero te preparar para a trocação com arma pesada, ainda que venha só 22, só 38, o 38 de antigamente. Escute, você tem que saber o seguinte, quando a lesão vai ser gravíssima, hein? Tá? Quando a lesão vai ser gravíssima. Por quê? Porque a lesão gravíssima é aquela lesão que está no artigo 129, parágrafo 2º do seu Código Penal. Ah, professora, vou ter que decorar? Sorry. Terá, meu bem. Terá que decorar essas hipóteses de lesão gravíssima. Por quê? Porque na tua prova, eles podem querer colocar uma parada de lesão grave te fazendo errar, achando que a lesão é gravíssima. Sacou? E se a lesão for grave, a lesão grave não é crime hediondo nunca. Então, escuta, a lesão gravíssima é crime hediondo, ser praticado contra esses agentes e seus familiares até o 3º, e a lesão seguida de morte também será ser praticada contra agentes de segurança e contra seus familiares até o 3º grau por esse motivo. Escute, então, outro crime hediondo condicionado é a lesão corporal. A lesão corporal é um crime hediondo condicionado, porque só será hediondo nos termos do inciso 1A do Código Penal. Agora tu vai sentar, porque nós vamos verificar a primeira mudança trazida pelo pacote anticrime para a lei dos hediondos. Liça. Queridos, presta atenção pra cá. Antigamente, ou seja, antes do dia 23 de janeiro de 2020, antes de 23 de janeiro de 2020, só era hediondo o roubo de que resultasse morte. No 153, parágrafo 3º, inciso 2. Mudou, hein? Mudou, hein? Sabe por quê? Hoje, sabe o que é roubo? Sabe quando o roubo vai ser hediondo? Segura essa. O roubo vai ser hediondo, primeiro, quando ele for praticado mediante restrição da liberdade da vítima. Segundo, quando ele for praticado com arma de fogo, não importa se a arma de fogo é de uso permitido ou de uso restrito ou de uso proibido, com qualquer arma de fogo. Preste atenção. Roubo com arma de fogo é hediondo. E o roubo com arma branca? Não, não é hediondo. Embora hoje o roubo com arma branca tenha um aumento de pena, ele não é crime hediondo, sacou? Não é hediondo. O roubo, para ser hediondo, tem que ser praticado com arma de fogo. Terceira situação em que o roubo vai ser crime hediondo, quando o roubo for qualificado pela lesão corporal de natureza grave ou quando o roubo for qualificado pela morte. Ouviu? Roubo qualificado pela morte, roubo qualificado pela lesão grave, roubo com arma de fogo e roubo com restrição da liberdade da vítima. Essas são as modalidades de roubo que poderão ser considerados aqui crimes hediondos. Ouviram? Então vamos embora. Tem mais? Tem mais. Vamos continuar. Agora vamos falar de uma outra situação. Ô, gente, importantíssimo, tá? Lembrar que dessas 4 modalidades que eu falei, só uma já era antes tida como crime hediondo, que era o roubo com morte. O roubo com lesão grave, o roubo com arma de fogo e o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima não eram hediondos. Então, não podem ser aplicados aos fatos praticados antes de 23 de janeiro de 2020, porque eu não posso ter reformácio em pejos. Aquilo que foi para pior, eu não posso ter retroatividade, desculpe, da lei que prejudica. Eu não posso ter retroatividade da novatio legis in pejos. A lei que prejudica é irretroativa, não posso usar para trás. Sacou, não sacou?
pelo amor de Deus, não vai me dar esse mole na tua prova. Tu tens que prestar atenção para uma parada chamada data. Prova colocou data, filho, fica de butuca na data. Prova colocou data, foca na data, porque a data não está ali à toa. Valeu? Muito bem. Também é crime hediondo. Preste atenção aqui. Gente, antigamente, o 158, parágrafo 2º, estava elencado como crime hediondo. O que era o 158, parágrafo 2º? Era extorsão com morte. O 158 estava, o 158, parágrafo 2º estava, o 158, parágrafo 3º não estava. Agora o 158, parágrafo 3º está e o 158, parágrafo 2º não está. Sacou? Então presta atenção. Isso é importante. Antes de 23/1/2020. Pá. Depois de 23/1/2020. Presta atenção. 158, parágrafo 2º, hediondo. 158, parágrafo 3º, não é hediondo. Segundo entendimento, quase uníssono, porque não havia o 158, parágrafo 3º no rol dos crimes hediondos. Aí agora, depois de 23/1, sabe o que aconteceu? 158, parágrafo 2º, não é hediondo. Brincou? E 158, parágrafo 3º, está previsto como hediondo, com ocorrência, lesão ou morte. Então, presta atenção. O que eu posso falar dessa regra aqui? Isso foi para melhor ou foi para pior? Foi para melhor. Então, retroage. Como assim retroage, Cláudia? Claro, cara. Não houve novas leges in melius com relação à extorsão com morte do 158, parágrafo 2º? Então, a lei nova tem que retroagir para alcançar os fatos anteriores. Não se pode mais tratar a extorsão com morte do parágrafo 2º como crime hediondo. Olha que beijo. Olha que porcaria que o legislador fez, sabe? Olha que besteira, querido, que o legislador fez. Tá? Agora, olha só. Por outro lado, o 158, parágrafo 3º não estava previsto, agora está previsto, com resultado lesão ou morte. Então, isso aqui, ó, não retroage. Aqui, ó, não pode retroagir. O outro retroage. Porque estar previsto como crime hediondo é ruim. Então, os que foram praticados antes de 23/1/2020, não podem ser considerados hediondos. Só a partir de agora. E esse aqui que não é mais, nem podem considerar os outros que estavam antes como hediondos também, pela retroatividade da lei que beneficia. Eles são demais, meu Deus. Eles são too much. Eles brincam com a gente, irmãos. Eles brincam com a gente. Ok? Olha que besteira que fizeram. Agora vamos lá. Outro crime hediondo. A extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro é sempre crime hediondo, em todas as suas formas. 159, caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Sempre hediondo. Outro crime hediondo, estupro, cara. Estupro é hediondo pra caramba. Qualquer modalidade de estupro, seja do caput do artigo 213, seja do parágrafo 1º, seja do parágrafo 2º, ou seja, não importa, assim como acontece na extorsão mediante sequestro, tá? Não importa também se houve lesão grave ou morte para a vítima, não, filho. Estupro, qualquer modalidade de estupro é crime hediondo, até mesmo o estupro de vulnerável também está catalogado como crime hediondo, tá? Em qualquer modalidade. Veja, outro crime hediondo é epidemia com morte. Epidemia com morte é crime hediondo e é crime hediondo a falsificação de medicamentos. O que tu tens que olhar? Qual é o crime que é hediondo? É o 273 do Código Penal. Tudo que está no 273 de falsificação de medicamento é hediondo. Por que eu quero que você aqui preste uma atenção toda especial para o que eu vou te falar? Presta atenção, meu amor. Porque, para.
sabe escova progressiva? Aquele povo que tem aquele cabelo, né? Meio pra lá, meio pra cá, né? Progressivazinha básica, pro cabelo dar um slowdown, né não? Senão o negócio fica ruim. Mas deixa eu te falar, vocês sabiam que progressiva, já passou até a mão no cabelo, pra dizer que a pessoa faz nada, fazia, porque essa porcaria aí, cara, vambora. Juro que não aliso. Mas vamos lá, então presta atenção, tô jurando, se você acredita ou não é outra história. Mas vamos lá, olha cá, amores do meu coração, presta atenção. Olha só, a nossa lei penal, ela equipara os cosméticos, os saneantes e os produtos usados em laboratório a medicamentos, sacou? Então, cosméticos, saneantes, produtos usados em laboratório são equiparados pela nossa lei a medicamentos. Valeu? Tá lá no 273, parágrafo 1º. Dá uma olhada lá. Joia. Então, queridos, cuidado, porque coisas que vocês têm que prestar atenção. Isso tudo é comparado ao medicamento, então entraria aqui alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, tá? Óbvio, porque esses produtos, eles trazem na sua composição química determinados componentes que são altamente lesivos à saúde pública, né? Tá joia? O formol, por exemplo, e tantos outros, ácidos, né? Enfim, então presta atenção. E mais uma coisa também, em provas costumam colocar uma parada de maldade, mano, de maldade. Bota falsificação de alimento. Aí você já tá na maldade da prova, tu tá fazendo a prova, tá tudo, vem mento, entendeu? Aí tu vai, pá, anota aquilo ali como certo. E tu vais errar, meu amor, porque falsificação de alimento não está previsto como crime hediondo. É falsificação de medicamento, tá joia? Ou seja, produtos para fins terapêuticos ou medicinais. Aqui também incluídos os saneantes, os produtos usados para uso em laboratório e os cosméticos, tá? E aí tu tens que ter cuidado, porque não é só falsificar. Tu deve estar perguntando assim, pô, o que a Cláudia falou da parada da escova progressiva, por exemplo? Meu amor, vejam só, determinados produtos, para eles serem vendidos, eles têm que se submeter a uma análise pelas nossas autoridades de saúde pública, que através dos órgãos públicos competentes irão autorizar ou não a comercialização desses produtos no território nacional. Valeu? Então, vamos imaginar o seguinte, vou contar uma parada para você para te ilustrar isso. Certa vez, uma aluna minha chegou em sala de aula, aí o olho da garota, o olho da menina, não sei do olho nada, mentira que eu não sei do olho, tava com um besourão, né, besouro legal. E entrou na sala de aula com aquele besourão, falei assim, meu Deus do céu, que essa menina tá com... Eu cá comigo, né, meu Deus do céu, pensei, cara, Maria da Penha. Mas eu pensei, Maria da Penha, aconteceu alguma coisa com essa garota. E ela toda cabisbaixa, coitada, e sentou lá no fundo da sala. Final da aula, vem ela caminhando na minha direção. Falei assim, misericórdia, o que eu faço agora? Aí quando ela fez assim, professora, olha como eu estou. E quando ela tirou os óculos, cara, isso aqui dela tava tudo praticamente carne viva. Eu que já conheço mais ou menos o tipo de marca que deixa uma lesão contundente, falei assim, pô, essa parada aí não foi soco, não foi nada não. Esse negócio aí foi algo diferente. Aí eu perguntei, né, cara, que eu não aguentei, não foi fofoca minha não, mas eu não aguentei. Eu falei assim, minha filha, o que foi isso, minha filha? Saiu assim, naturalmente. Ela disse, professora, não apanhei não, tá? Aí eu, falei pra ela, tinha pensado, minha filha, você me desculpa. Não, professora, não apanhei não. É que, o seguinte, eu tenho olheira, então eu fui ali numa clínica estética que tem aqui no centro da cidade, e os caras me deram um medicamento para passar na minha olheira, que era tipo de um cremezinho para passar na olheira. Eu passei o creme na olheira, professora, eu quase perdi minha visão. Isso aqui, professora, ficou tudo de uma forma que a senhora tá vendo que eu não tô vindo à aula. Eu reparei, minha filha, mas é isso. Eu quase perdi minha visão. Muito bem. Nesse caso, eu estou diante de um cosmético que foi comercializado, que foi vendido para essa moça, e esse cosmético
eu perguntei na hora, falei assim para ela, cadê esse medicamento? Ela tá aqui. É esse aqui. Eu falei assim, querida, isso aqui não é autorizado pelas autoridades sanitárias do país. Não há autorização para comercializar esse cosmético. Eles não poderiam tê-lo feito. E se fizeram essa comercialização, eles praticaram crime do 273, parágrafo 1º-B, porque eles venderam medicamento, venderam cosmético sem autorização das autoridades sanitárias. Eles estão praticando crime contra a saúde pública e te digo mais, esse crime é um crime hediondo. Então, a venda desses cosméticos sem autorização das autoridades sanitárias está elencada pela nossa lei como crime hediondo. Muita gente não sabe. Progressiva boa, irmãos. Como mulher eu sei e as mulheres que me assistem sabem também. Progressiva boa era daquela época da progressiva, que o cara colocava progressiva no teu cabelo, dava entupimento de glote, tu saía correndo pelo salão, tu saía desesperado, bota ventilador na tua cara, bota pano com água, porque você não conseguia respirar. A parada é punk, mas o cabelo, ó, pá, lisão. Hoje em dia não fica mais, porque deram muito problemas essas progressivas. E aquilo ali, com certeza, para ter a concentração de formol que tinha, não era autorizado pelas autoridades sanitárias. E a comercialização daquilo sem autorização caracterizaria um crime contra a saúde pública e um crime hediondo. Muita gente não sabe. Tá bom? É só você olhar o 273, parágrafo 1º-B e verificar o que eu estou te falando no Código Penal. Valeu? Outra coisa também que é hediondo. Favorecimento à prostituição. Qualquer forma de exploração sexual de crianças e adolescentes. Onde está definido esse crime? No artigo 218 do nosso Código Penal, tá ok? No artigo 208B do nosso Código Penal. Agora, sabe o que você tem que reparar? Você tem que reparar que não é só o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança e adolescente que é crime. Também são as figuras equiparadas dos parágrafos 1º e 2º. Sabe o que significa? Tu tens que olhar os 218B, parágrafos 1º e 2º, para verificar que também pratica crime hediondo, aquele carinha lá que tem aquele estabelecimento, que deixa que se desenvolva a prostituição de crianças e adolescentes no estabelecimento. E também pratica crime hediondo o bonitinho que vem fazer turismo sexual, o bonitinho que daqui mesmo faz turismo sexual, fazendo o quê? Ou que usa crianças e adolescentes que estão aliciadas na situação de prostituição, que foram expostas à situação de prostituição, ok? Então, e desde que elas tenham mais de 14 anos, porque se elas tiverem menos de 14 anos, continua sendo hediondo, mas agora porque já não vai ser mais favorecimento à prostituição. Agora vai ser o quê? Estupro. Então, vamos lá. Manteve relação sexual com uma criança, com um adolescente, com mais de 14 até 18, e antes de 18 anos, e essa adolescente está exposta à situação de prostituição, ela foi submetida à prostituição, à exploração sexual, o cara que manteve relação sexual com ela, responde pelo crime equiparado ao favorecimento à prostituição, porque manteve relação sexual com ela, e esse crime é hediondo. E se ela estiver na situação de prostituição e for menor de 14 anos, continua praticando o crime, mas agora esse crime não é mais esse do 218B, o crime agora é de estupro de vulnerável, porque se ela é menor de 14 anos, o crime é de estupro de vulnerável. Mas houve outra mudança também. Sabe aquele furto, galera? Aquele furto do caixa eletrônico, aquele furto praticado com explosivos, né? Com a utilização de explosivos ou artefatos análogos? Pois é, a nova lei colocou também como crime hediondo, tá? Então, hoje é hediondo, antes não era. Nesse sentido, a lei pode ser dita o quê? Irretroativa. A lei é irretroativa. Os crimes de furto praticados com explosivos antes de 23 de 1 de 2020, eles não podem ser considerados hediondos, tá ok? Mas também temos outros crimes hediondos, agora por força do parágrafo único. O genocídio. Cara, o genocídio sempre foi crime hediondo entre nós, desde a redação original da lei, tá? Lembrar uma coisa, tá? O genocídio é crime hediondo, mas cuidado, porque o genocídio não é hediondo, não é só o genocídio em si, mas também a associação de pessoas
que se uniram em caráter de estabilidade e permanência para a exploração do genocídio, para a realização do genocídio, e o crime de incitação ao genocídio. Então, tanto o crime do artigo 1º, quanto o crime do artigo 2º, quanto o crime do artigo 3º da Lei 2889 de 56, todos eles são hediondos e novidade nenhuma nisso, que sempre foram. Também é hediondo, agora tem novidade. Beautiful. Agora tem novidade. Porque esta beleza do legislador, esta pessoa que fez aqui essa lei com um espetáculo completo, olha o que aconteceu. Agora, diferente do que acontecia antes, o crime de porte de arma de uso restrito não é mais hediondo. Não, não é. Porque agora só o porte de arma de uso proibido é hediondo. Sacou? Só se colocou como hediondo o porte de arma de fogo, o porte ou a posse de arma de fogo de uso proibido. O de uso restrito não está mais previsto como crime hediondo. Embora a lei fale do artigo 16, que trata no caput de arma de fogo de uso restrito, e só no parágrafo 2º agora trata de arma de fogo de uso proibido, tem que olhar a redação nova da lei. Só no caput fala de uso restrito. E no parágrafo fala de uso proibido, no parágrafo 2º. Agora, só é hediondo se for de uso proibido. Então, com relação a isso, se deu bem aquele que foi pego portando arma de fogo de uso restrito antigamente e que entrou no hediondo, porque agora, meu amigo, não é mais hediondo o crime por ele praticado. Lembrar ainda, vamos anotar, porque é importante, lembrem-se que o pacote anticrime, a Lei 13.964, ainda trouxe uma novidade para esse bonitinho. Sabe por que a lei trouxe novidade? Porque a pessoa que porta uma arma de fogo de uso proibido ou restrito, aí vale os dois, segundo 310, parágrafo 2º, não faz jus à liberdade provisória. Tá? Atual redação do 310, parágrafo 2º. A pessoa que porta arma de fogo de uso restrito, que não é hediondo, ou porta arma de fogo de uso proibido, que é hediondo, ela não, quer seja uma, quer seja outra, ela não faz jus, ela não poderá receber a liberdade provisória. Tá? 310, parágrafo 2º, prevejo inconstitucionalidades declaradas nesse dispositivo, mas enquanto não se declara inconstitucionalidade, nós temos aqui usar e vai cair na prova, e eu não quero brincar com prova, ok? Vamos lá, continuando aqui. Além de tudo isso, eu tenho também agora, como crime hediondo, o comércio ilegal de arma de fogo, do artigo 17, e aí não interessa se a arma de fogo é de uso permitido, proibido ou restrito, aí não interessa. E o crime de tráfico internacional de arma de fogo, também não interessa se a arma de fogo é de uso permitido, proibido ou restrito, não interessa. É também crime hediondo. E são novidades, beautiful people. E como novidades, também não poderão retroagir para alcançar fatos anteriores a 23/1/2020. Assim, o tráfico internacional de arma de fogo, e qual é o outro, meu Deus do céu? O comércio ilegal de arma de fogo, praticados antes de 23/1/2020, embora fossem práticas criminosas, não podiam ser considerados hediondos. E aí tu vai olhar mais uma coisa. Temos mais um crime hediondo hoje, que também não era antes. A ORCRIM, que é a organização criminosa, quando direcionada à prática de crime hediondo. A ORCRIM direcionada à prática de crime hediondo é hediondo. Lissa, valeu? E aí, tu tens que tomar cuidado, porque nem toda ORCRIM vai ser hedionda. Só é hedionda a ORCRIM que se organiza para a prática de crime hediondo, que se direciona à prática de crime hediondo. Mas aí, professora, precisa ter praticado o crime hediondo? Não. Basta que seja uma ORCRIM direcionada à prática de crime hediondo, ainda que não tenha praticado o crime hediondo. Sacou? Porque a própria ORCRIM, com essa direção, já é um crime hediondo. Valeu? Novatio legis impégios não se aplica a fatos anteriores. E você vai verificar também o seguinte, presta atenção. A ORCRIM, organização criminosa, começa a pegar aí essas nomenclaturas, né? A ORCRIM, seja ela hedionda ou não, escutou?
Não tem jeito, meu amigo. A ORCRIM, seja ela crime hediondo ou não, a lei também, no 310, parágrafo 2º, veda a concessão de liberdade provisória. Não pode liberdade provisória. Mesmo que a ORCRIM não se dedique a crime hediondo, ela não vai fazer, aquele que a integra não vai fazer jus à liberdade provisória. E ainda tem mais. O parágrafo 8º do artigo 112 da LEP, da 7.210, hoje ainda diz que se o cara que integra uma ORCRIM, ele ainda mantém vínculos associativos, ele não pode ter livramento condicional e nem progressão do regime de cumprimento da sua pena, tá? Então, se ele integra uma ORCRIM, é o parágrafo 8º do artigo 2º da Lei 12.850. Artigo 2º, parágrafo 8º da 12.850. A ORCRIM não pode ter progressão de regime de cumprimento de pena e nem LC, livramento condicional, se aquela pessoa condenada por esse crime mantém vínculos associativos. Cara, e aqui não tem nada errado, porque se o cara integra uma ORCRIM e foi condenado pelo ORCRIM e mantém vínculos associativos, tá na cara que ele não preenche os requisitos para obter o livramento condicional, né? Tá na cara. Cadê o bom comportamento carcerário, que é requisito para progressão e é requisito para o livramento condicional? Não tem que ter mesmo não, e não tem condicionalidade nenhuma nisso. Valeu? Bem, então vamos lá. Outra coisa que eu quero que vocês saibam, tá? Vamos falar agora sobre o artigo 2º da lei, já que nós vimos quais são os crimes hediondos. Vamos falar sobre o artigo 2º da lei. Os crimes hediondos, eles não admitem graça, indulto, anistia. Eles não admitem nenhuma forma de perdão estatal. Nem graça, nem indulto, nem anistia. E também são insuscetíveis de fiança. Agora você tome cuidado com os parágrafos 1º e 2º da lei. Por quê? O parágrafo do artigo 2º da lei, o artigo 2º, parágrafo 1º. O artigo 2º, parágrafo 1º, vamos lá. Artigo 2º, parágrafo 1º. Sabe o que ele diz? Que a pena por crime hediondo deverá ser cumprida em regime inicial fechado. Isso foi declarado inconstitucional. E, meus amores, a pena pode ser cumprida em regime inicial fechado, aberto, semiaberto. Tanto faz. Quem é que vai editar? Quem vai editar? Quem vai editar é o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Tá? Então, se o cara tem pena até 4 anos, não é reincidente, pode começar no aberto. Se ele tem pena entre 4 e 8, não é maior que 4 até 8, não reincidente, ele pode começar no semiaberto. E se ele tiver pena superior a 8, ele começa no fechado. Tá? É essa a regra, 33, parágrafo 2º. Isso aqui foi declarado inconstitucional pelo HC 111.840 do Supremo Tribunal Federal em 2012. Ok? E tá vendo o artigo 2º, parágrafo 2º? Ele foi revogado. Ou seja, não é mais de acordo com o artigo 2º, parágrafo 2º, que se vai dar progressão para progressão do regime de cumprimento de pena para crimes hediondos. Esqueça o parágrafo 2º, do artigo 2º. Hoje, quem determina, quem diz como se fará a progressão de cumprimento de pena para os autores de crimes hediondos é a Lei de Execuções Penais. É o artigo 112, é o artigo 112 da LEP. Artigo 112 da LEP. É ele que vai dizer
Aqui ele regula progressão para crimes ainda que hediondos. E aí, fizeram uma bagunça do caramba, mas eu quero ser prática com você na sua aula de hoje. Você vai verificar o seguinte, quais são os percentuais hoje? Olha pra cá. Isso com a redação da lei do pacote anticrime, com a redação da lei 13.964. Hoje, os índices os percentuais são de 40, 50, 60 e 70%. E aí, o que você vai ter que saber? Vai ter que decorar, meu querido, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, meu camarada. 40% para os que praticarem crimes hediondos e forem primários. 50% quando praticarem crime, os primários que praticarem crimes hediondos de que resulte morte. 50%. Primário, se o crime hediondo resultar morte. Ou então, 50% para as lideranças individuais ou coletivas das ORCRIMs que se destinem à prática de crime hediondo. Sacou? 60% se o cara for reincidente em crime hediondo. E 70% se ele for reincidente em crime hediondo de que resulte morte. Então, esses aqui são os percentuais. Com uma lembrança, o cara que pratica um crime hediondo de que resulta morte, ainda que ele seja primário, ele não faz jus ao livramento condicional. Está vedada a concessão do livramento condicional para a pessoa que pratica um crime hediondo de que resulta morte. Não pode ter livramento condicional. E anota mais uma aí. De acordo com o artigo 122, anota aí, de acordo com o artigo 122, parágrafo 2º da LEP, Lei de Execuções Penais, Lei 7.210, aquele que pratica crime hediondo com morte também não faz jus às denominadas saídas temporárias. Cara, acabou. Vem cá, outra coisa que eu quero falar para você. Você podia perguntar para mim o seguinte, Cláudia, como é que vai ficar aquela parada do artigo 83, inciso 5, com relação ao livramento condicional de crime hediondo? Gente, aí nós vamos ter que esperar para ver como vai se comportar o nosso Supremo Tribunal Federal. Porque com relação ao livramento condicional, duas posições podem surgir. Primeira posição, que é a minha, só está vedado o livramento condicional para o cara que praticar crime hediondo com morte. E se cair na tua prova, olha pra cá, se cair na tua prova, aquele que pratica crime hediondo com morte não tem livramento condicional. A resposta está certa. Aquele que pratica crime hediondo com morte não faz jus a livramento condicional. Isso é certo, está dito aqui quando ele fala dos 50% e aqui quando ele fala dos 70% para quem pratica crime hediondo com morte. A dúvida é se vai continuar aquela regra do artigo 83.5. Para mim, não, mas poderá haver uma outra corrente. Poderá haver, por exemplo, no meu livro eu digo que não, mas poderá haver uma outra corrente. Porque a outra corrente, sabe o que ela pode dizer? Ela pode dizer assim, continua o 83.5, então ele vai ter que cumprir 2/3, mais de 2/3 da pena, não pode ser reincidente específico e não pode ter praticado crime hediondo com morte, sacou? Quer dizer, uma segunda corrente pode, juntar os dois critérios, o critério do 83.5 e o critério da nova lei. Para mim, se a nova lei falou sobre livramento condicional, ela que vai regular a questão do livramento condicional. Tá? Só lembrar, se for hediondo com morte, também não tem a questão da saída temporária. Valeu? Vem cá, me fala uma coisa. Prisão temporária para o autor de crime hediondo mudou? Não mudou não, beautiful. Continua 30 dias. Curtiu aí o vídeo? Curtiu o vídeo? Tô aqui me esgoelando para falar e tu curtiste o vídeo? Então vamos lá, quero só ver, Vambora, olha pra cá.
Questão da prisão temporária, 30 dias mais 30 dias. 30 prorrogáveis por mais 30. Não esquece isso. Outra parada, não vamos esquecer que também uma pessoa condenada pela prática de crime hediondo, ela não é obrigada a se recolher para apelar. Ela não é obrigada a se recolher para recorrer, tá bom? Ela não é obrigada a se recolher para recorrer. O juiz pode conceder aqui o direito de recorrer em liberdade. E só não poderá dizer que ela vai recorrer em liberdade, conceder esse direito, se houver um motivo para tanto. É igual a questão da prisão temporária. Prisão temporária são 30 dias, renováveis por mais 30, se houver comprovada necessidade. Não é sair por aí renovando prisão temporária igual doido, não, porque não é assim que acontece, tá? E eu vou repetir, no caso de condenação, poderá o juiz deixar a pessoa recorrer em liberdade? Claro, só não deixará se houver necessidade de essa pessoa se manter, que essa pessoa seja mantida presa. E o juiz deve dizer por que ela deve ser mantida presa. E cuidado, beautiful, porque agora, no pacote anticrime, vieram as regras de quando se pode considerar uma decisão fundamentada. A decisão tem que ser fundamentada. Se a decisão não for fundamentada, irmãos, não tem nenhum valor. É uma decisão que não valeu de nada, porque ela está contrariando a Constituição e a atual redação do Código de Processo Penal. Artigo 715 a 716. Dê uma olhada lá, que vai falar da decisão fundamentada, valeu? Muito bem. Agora, escute. Os outros dispositivos da lei dirão o seguinte, né? Que, por exemplo, as pessoas que a União deverá manter estabelecimentos prisionais de segurança máxima para abrigar autores condenados pela prática de crimes hediondos, cuja permanência nos estados não seja recomendada por questões de segurança pública, né? A questão do livramento condicional, de que trata o artigo 5º, nós já falamos. As alterações da pena do artigo 6º já estão incorporadas no texto da lei. O artigo 7º também fala de uma questão de delação premiada lá no crime de extorsão mediante sequestro, já está lá na lei. O artigo 8º fala das associações criminosas que se destinem à prática de crimes hediondos. Nós vamos ver isso quando nós estudarmos organizações criminosas, tá? Aqui está prevista uma organização criminosa quando se dedicar à prática de crime hediondo. E aqui a lei diz que a pena dessa associação criminosa, ela é uma pena de 3 a 6 anos, tá certo? Só que se ela cair no conceito de organização criminosa, tu vai esquecer isso aqui, vai para o artigo 2º da 12.850. E os artigos 9 e 10 já estão, revogadaços, não me interessam mais em absolutamente nada, estão mega fora da curva, tá bom? E também tu não esqueças o seguinte, tá? A nova lei dos crimes hediondos, a nova lei dos crimes hediondos não, a nova lei das ORCRIMs, ela diz que quando a pessoa for condenada pela prática de crime de organização criminosa, ela deve começar a cumprir a sua pena, escuta, em estabelecimento de segurança máxima. Tu não vais esquecer isso. Tem que te dar aí pra mim que tu não vais esquecer isso, tá? É a 12.850, ela fala isso agora sem dúvida no parágrafo 9º. Condenado por ORCRIM ou condenado por crime praticado por meio de ORCRIM tem que começar a cumprir pena em estabelecimento prisional de segurança máxima. Tá ok? Não tem que ficar aí cumprindo pena em qualquer estabelecimento de segurança, não. Tá? Em qualquer estabelecimento prisional, não. Tem que ser nesses estabelecimentos de segurança máxima. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem mais nada. Vamos ver se não tem. Não tem mais, não. Eu acho que nós falamos de absolutamente tudo que nós falamos quando tínhamos que tratar dessa lei. Joia? Então, amores de my heart, quero que vocês deixem um like na aula se vocês gostaram da aula, que vocês mandem um alô. E eu digo para vocês o seguinte, beautiful, que nosso Senhor esteja sempre com vocês, que ilumine, que guarde vocês e que traga para vocês toda a felicidade que vocês merecem pela luta de vocês. Uma beijoca, um beijo no coração de toda a galera aqui do Alphacom.